Lá estamos de volta e agora nós vamos falar sobre o mês de visibilidade LGBT+. O psicólogo e ativista de direitos humanos Alexandre Felipe de Oliveira está aqui com a gente no estúdio e vai falar para a gente por que junho é esse mês de visibilidade. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o mês de junho a gente celebra o orgulho LGBT, mas esse orgulho vem do marco de uma luta. Por que foi junho? Porque lá atrás, em 1969, tinha um bar chamado Stonewall, em Nova York, e ele tinha muita repressão policial. E aí, em junho, né, depois de tanta repressão, depois de tanta violência psicológica, né, extorsão, a população e quem frequentava resolveu reagir. Aí teve essa revolta de Stonewall, que foi muito embate, muito sangue e foi um marco para aquela cidade. Tanto é que no ano seguinte aconteceu a primeira parada. A primeira parada... Isso foi em que ano, Alexandre? Em 70. A revolta foi em 69 e a primeira parada foi em 70. Aí foi para a cidade, depois para o país e para todo mundo. Tanto é que aqui no Brasil, São Paulo é a maior parada do mundo. Teve um ano que deu mais de 4 milhões de pessoas. Então, olha que importante a gente ir para a rua, nas principais avenidas da cidade, para falar que a gente quer respeito, para falar da nossa existência, para falar que tem que respeitar quem a gente é, que tem que respeitar os nossos corpos e os nossos desejos. É isso mesmo. Lá atrás, a gente estava até comentando antes de começar o jornal, que a sigla cresceu, e eu acredito que o movimento também cresceu e ganhou mesmo visibilidade, né? Lá atrás a sigla era GLS, hoje a gente fala LGBTQIPN+. De lá para cá, qual que foi a maior conquista? O que foi conquistado? Eu sou da época também do GLS, 40+, né? Não denuncie a nossa idade, por favor. Tá bom. Assim, eu acho que muitas pessoas fazem essa crítica, né? Porque acaba ficando... muito longe da realidade LGBTQIAPN+, mas se a gente for parar para pensar, a gente, enquanto ser humano, a gente é múltiplo e a gente é diverso. Então, se essa sigla que é grande, ainda é muito pouco para que a gente é. Eu acho que é muito importante porque as pessoas, elas estão podendo viver aquilo que elas estão sentindo. Se identificar da forma que elas querem. E aí elas querem ser vistas. E aí elas querem ser lembradas. Eu queria viver ainda no mundo que essas siglas não precisassem mais, né? Mas, infelizmente, ainda precisa. Por quê? Porque a gente precisa dela para ter voz, para ter luta, para reconhecer os nossos iguais e para que a gente, principalmente, não morra. E você acredita que a maior conquista seja essa visibilidade mesmo? Sim, a gente teve algumas conquistas, né? Se a gente for falar do casamento homoafetivo, da adoção, né, também, do pertencimento do registro de pessoas trans no nome, né? Porque nome é identidade, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa é qual o seu nome, né? E também a criminalização da LGBTfobia. Então, tiveram vários avanços, mas ainda tem algumas coisas a melhorar, alguns retrocessos aí. E quais seriam esses retrocessos, assim, os mais significativos? Eu acho que é o aumento da violência, né, pela precarização de políticas públicas. Porque se a gente for parar para pensar, o Brasil é o país que mais mata, né, LGBTs no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti é 35 anos. Então eu, Alexandre, se eu fosse trans travesti, talvez eu nem estaria aqui, né? Ou talvez eu poderia estar vivo, mas não teria acesso à voz, porque muitas pessoas elas são invisibilizadas. Então eu acredito que é preciso que tenha uma ascensão dessas políticas públicas de uma forma muito mais forte para que essas pessoas elas realmente vivam. E não sobrevivam, né? Sim, eu ia te perguntar isso. Como é que se muda esse cenário de violência, né? Eu acho que a questão do preconceito é algo bem arraigado, né? E, assim, como muitas coisas, eu acho que a educação, né? Investir na educação, né? Investir na questão da humanização, né? Começar a mudar essa estrutura, né, de entender o outro, porque o Brasil é um país muito cis heteronormativo, né? Então entende que quem é hétero, né, é aquela pessoa que vai estar no topo e o resto é meio que desviante. E aí eu pergunto para você e para quem está assistindo, por que o afeto do outro afeta tanto a gente? Né? As pessoas elas só querem amar, só querem viver seus desejos, viver aquilo que acredita. E por que isso é incômodo para você? Porque a gente foi ensinado, de certa forma, a colocar os nossos desejos num quadrado e classificar o que é certo e o que é errado. Você pontuou aqui algumas conquistas ao longo desse tempo todo. Existe uma reivindicação principal do movimento hoje? É curioso pensar, né? Mas a principal reivindicação é que a gente não morra mais.
né? Não, curioso não, é triste, né? É triste, né? Porque enquanto tem alguns movimentos que estão lutando por outras causas que também são importantes, a gente só quer viver para poder pensar em outras causas, né? E aí, como que a gente faz? E a pessoa que, além de ser LGBT, ela é negra, ela tem uma pessoa com deficiência, aí tem outro, entendeu? Então, eu acho que quando a gente olha um para o outro, isso que a gente se identifica. E é isso que a gente quer que mude, né? A gente quer viver para poder lutar por várias outras pautas. Sim, em 2023 houve uma volta do Conselho Nacional LGBTQIA+, no âmbito federal, né? Qual que é a importância desse órgão, de um órgão como esse? A importância é o olhar atento a esse tipo de população, né? Muitas pessoas falam, mas não tem que contemplar LGBT porque já faz parte de um todo, né? Mas que todo que não é visto? Que todo que não tem acesso ao mercado de trabalho? Que todo que não é pensado em políticas públicas? A gente não quer igualdade, a gente não quer ser mais, a gente quer equidade. Então é importante ter uma pasta para se pensar em soluções para que essas pessoas tenham dignidade, para que tenha acesso à total humanização. Inclusive deve voltar, aqui em Rio Preto a gente já teve essa proposta da criação do Conselho Municipal e essa pauta deve voltar à discussão agora na próxima semana. Como é que vocês veem essa movimentação? A gente acha bem positivo, né? Rio Preto, ele precisa ter um olhar atento a esse tipo de população. A gente trabalhou, né, enquanto movimento, quando veio da outra vez e foi barrado, a gente ficou muito triste, né? Porque a gente percebe enquanto até a nossa Câmara é conservadora, mas é importante que a gente fale sobre isso, que a gente discuta políticas públicas, a empregabilidade, a questão da saúde, cultura, moradia, né? E o Conselho, na verdade, é a sociedade também fazendo política. Olha que importante. E só para falar que nessa terça eu vou também estar lá na Câmara, lá na tribuna, fazendo discurso, falando da importância do Conselho Municipal da Diversidade. Eu faço parte do Conselho Afro, então, assim, eu vejo quanto que o Conselho Afro pensa em políticas para a negritude e que o custo é zero, né? Então, por que não fazer isso também com a diversidade? Para a gente já ir encerrando, Alexandre, como é que você avalia o cenário para as pessoas LGBTQIA+, na cidade? Eu acho, assim, que elas estão um pouco representadas, assim, na questão da política, né? E aí, elas não são vistas da maneira que elas deveriam ser, né? Eu acho que nós, LGBTs, como toda a população, tem bastante potencialidade, né? Tem bastante coisas a agregar, só que, de certa forma, é inferiorizado, é não visto, e é visto como errado, como pauta não importante. Então, eu acho que, com a criação desse conselho, na verdade, o momento de a gente expandir essa potencialidade. Rio Preto é uma cidade muito boa, só que ela tem que ser de verdade justa e igualitária para todo mundo. Muito obrigada, Alexandre. Uma boa tarde. Eu que agradeço.